Aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre fatorial, que é aquele símbolozinho que aparece para vocês na calculadora e que vocês já devem ter visto em algum momento aí, que é aquele símbolozinho de exclamação que aparece em alguns momentos aí na matemática. E quando vocês virem, então, ou já, não sei se já viram, um 5 com um símbolo de exclamação do lado, não tem nada a ver com um 5 empolgado, é 5, né? Mas basicamente é um símbolo para representar todas as multiplicações do 5 até 1, do tipo, então, um 5 fatorial, que é um 5 e aquela exclamaçãozinha do lado, o símbolo de fatorial, 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E o fatorial é bastante utilizado, então, aí, para o cálculo aí, em análise combinatória. Por isso a gente vai fazer essa aula. Antes a gente precisa ter como uma ferramenta bastante importante, antes de entrar propriamente dito na análise combinatória, a gente vai se apropriar aí dessa ferramenta que é o fatorial. Então, basicamente, 5 fatorial é isso, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. E assim vai indo para qualquer número. X fatorial, x vezes x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 e assim vai indo. Tá? Só que mais importante, gente, do que saber isso, é a gente saber algumas manhas e alguns detalhes de simplificação de fatorial. Porque, basicamente, em combinatória, a gente vai trabalhar com alguns números maiores e mais importante do que calcular todos esses valores é a gente conseguir ou saber simplificar. E é o que a gente vai fazer nos exemplos um pouquinho mais ali na frente. Cálculo mesmo de fatorial, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês podem ver aqui, né? Basicamente vocês vão precisar saber esses aqui, até 6 fatorial, que é 720, né? Então, 0 fatorial, tá, pessoal? Por definição é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial 2 vezes 1 é 2, 3 fatorial é 6, 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial é 24, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 fatorial, então 120, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 6 fatorial, né? 720. A partir disso, pessoal, vocês não precisam saber, até aqui você tem que saber, já é bom que vocês até já vão se acostumando com isso para decorar. Mais do que isso, não, né, pessoal? Se aparecer em algum momento isso para vocês, né, deixa indicado, né? 20 fatorial, imagina o tamanho, 100 fatorial, o valor que vai dar isso, não é enorme, então a gente deixa indicado 100 e o símbolozinho de fatorial aí. Então, até 6 fatorial a gente já normalmente calcula, mais do que isso, não. Então, vocês podem ver que é uma sequência, tem gente que gosta de definir isso matematicamente, é uma sequência recursiva, tá, gente? Então, 0 fatorial, por definição, é 1, 1 fatorial também, e a partir dali a gente sempre vai acrescentando 4 fatorial, 3 fatorial vai multiplicando por 3, depois só multiplicar por 4, pega anterior e vai multiplicando sempre, né? O 5 fatorial é o 4 fatorial vezes 5, né? O 6 fatorial é o 5 fatorial vezes 6, né? O 7 fatorial, quem seria? Não precisa calcular tudo de novo, né? O 720 vezes 7, assim vai indo. Então, né, a definição basicamente vai por aí também. Mais adiante, quando a gente falar na análise combinatória, existe uma outra interpretação também um pouco mais lógica para entendimento de 0 fatorial. Então, tem algumas possibilidades aí da gente discutir sobre isso. Tá? Então, eu vou colocar agora na sequência alguns exemplos, muito mais, não de cálculo de fatorial assim, mas mais de cálculo de simplificação, para a gente poder estar bem apropriado para depois, então, nos próximos vídeos, aí, nas próximas aulas, poder entrar bem forte na análise combinatória. Valeu, gente! (10 fatorial dividido por 8 fatorial, pessoal. A gente pega o maior dos fatoriais e vai abrindo até chegar no menor, né? Então, quem que é 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
E o 8 fatorial também, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que a gente não precisa escrever todos eles, né, pessoal? Até porque se eu for escrever uma vez os 100 fatorial e dividir por, né, 98 fatorial, eu vou ficar um tempo todo escrevendo, um tempão escrevendo isso. Não precisa, né, gente? Então a gente só escreve assim, ó, 10 vezes 9 e vezes 8 fatorial e termina aqui. Só que eu escrevi o 8 fatorial, porque esse 8 fatorial tá subentendido o quê? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E eu divido pelo 8 fatorial, que está subentendido o quê? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E eu vou simplificar esses dois aqui. Mas simplificar 8 fatorial com 8 fatorial quer dizer que eu estou simplificando 8 com 8, 7 com 7, 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Né? Então é tudo isso que eu estou simplificando aqui, tá, gente? Não estou simplificando o 8 com 8 e a exclamação com a exclamação, tá, gente? Eu estou simplificando um monte de número aí, 8, 7, né? E aí vai sobrar 10 vezes 9, 90, tá? Mesma coisa do de baixo, tá, pessoal? 8 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial. Eu pego o maior deles, que é o 8 fatorial, e vou abrir até o de baixo ali. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que eu vou poder cortar com 4 fatorial, né? Ó, que é, na verdade, 4 cortando com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1, né? Só que tem um outro 4 fatorial ali, né? E esse outro 4 fatorial não tenho o que fazer, então eu preciso abrir ele, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não tenho o que fazer, eu preciso abrir. Mas o que eu posso fazer, como é tudo vezes, tá? Eu posso simplificar. Então, 4 vezes 2, por exemplo, é 8. Então, posso cortar o 4 vezes 2 com 8. E esse 3 aqui eu posso simplificar com esse 6, que vai dar 2. Então, acaba sobrando aí 2 vezes 5, 10, né? Vezes 7. R$70. Né? Então, eu posso simplificar dessa forma, que é um pouco mais fácil aí. Exemplo número 3. Dá para ter fatorial, gente, com letras, né? Quem que seria o n fatorial, né? Que tem n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial, né? Mas quem seria, por exemplo, o n fatorial? O n fatorial seria o n que multiplica o cara que vem antes do n. Quem vem antes do n? O n menos 1. Quem vem antes do n menos 1? O n menos 2. Quem vem antes? O n menos 3. Quem vem antes? O n menos 4. Termina quando? Não sei. Né? Então, em algum momento tem que deixar esse fatorial. E a ideia é a mesma dos números, né? Eu vou abrir o maior até chegar no menor, né? Assim como eu fazia lá no 10 fatorial dividido por 8 fatorial, né? Que nem eu fiz aqui. Mesma história que eu fiz aqui, ó. Peguei o maior e abri até chegar no menor, para poder simplificar o menor. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quem é maior? O n mais 1. Eu vou abrir o n mais 1 até chegar no menor, para poder simplificar. Quem é o n mais 1 fatorial? É o n mais 1 que multiplica. Quem vem antes? Quem vem antes do n mais 1? Quem vem antes do n mais 1? O n. Quem vem antes do n? O n menos 1. E aqui eu já cheguei no de baixo. Então eu deixo o fatorial, que nem eu deixei o 8 fatorial lá. E aí eu divido por n menos 1 fatorial. E aí eu posso simplificar. Beleza? E aí vai sobrar só o n mais 1 que multiplica n, que é também o n ao quadrado mais n, se eu quiser fazer a distribuição toda aqui, né? Ok?
legal é, gente, que alguns casos assim a gente pode fazer inclusive com equação, né? Não estava ali, mas eu poderia fazer uma equação do tipo assim, né? Poderia ter assim, n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial igual a 6, por exemplo. Poderia ser essa conta aí. Eu faço a mesma coisa que eu fiz lá em cima, transformo isso aqui nisso, né? Aí eu teria a minha conta assim, né? N ao quadrado mais n igual a 6. E aí n ao quadrado mais n menos 6 igual a 0. E a gente acaba caindo aí num some produto ou num Bhaskara, que vocês acharem melhor, né? Que vai acabar dando aí menos 3 e 2. Então pode ser inclusive com equação, ou pode ser só para simplificar um exercício desses aí. Vamos para o quarto exemplo. N fatorial ao quadrado menos 8 vezes n fatorial mais 12 igual a 0, né? Essa questão aqui está cheirando a Bhaskara, né? O some produto, só que o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai trocar esse n fatorial aqui por uma outra letra, né? Por y. Então a gente vai fazer uma mudança de variável aí. A gente vai trocar esse n fatorial por y. E aí vai ficar uma coisa assim, y ao quadrado menos 8y mais 12 igual a 0. E isso a gente sabe resolver. Vocês podem resolver por Bhaskara ou por soma e produto, tanto faz, né? A soma tem que dar mais 8, né? O B com sinal trocado, então a soma tem que dar mais 8. E a multiplicação tem que dar 12. Quais são as possibilidades da multiplicação da 12? Né? Para dar 12, ou é 1 vezes 12, ou é 2 vezes 6, ou é 3 vezes 4. Para a soma ser 8, só pode ser 2 e 6. Então, 2 e 6 são as respostas, mas são as respostas do y, né, gente? A pergunta não é o y, a pergunta é o n. Né? Então, eu preciso voltar agora, né, com essas minhas respostas de y, eu preciso voltar lá. Né? E aí a pergunta é assim, qual que é o valor do y? Então esses dois valores aqui são valores de y, preciso voltar aqui. Então o n fatorial tem que ser igual a 2, ou o n fatorial tem que ser igual a 6. E a pergunta, qual que é o valor de n que o fatorial desse número é 2? Qual que é o número que o fatorial dele é 2? E é o próprio 2, né? O 2 fatorial é igual a 2, né? 2 vezes 1. E qual que é o número que o fatorial dele é 6? A resposta é o 3, né? Porque 3 fatorial é igual a 6, né? 3 vezes 2 vezes 1. Então, as duas respostas aí vão ser o 2 e o 3. Beleza, gente? É isso aí. Abraço.